Boa tarde. Boa tarde. Pesquisas apontam que o número de crianças atendidas em consultórios de psicologia dobra. Especialista explica diferenças entre atendimento infantil e adulto. Entenda o teste de QI. Como surgiu? Por que ele era utilizado em crianças? Ainda faz sentido utilizá-lo atualmente? Tudo isso e muito mais agora no Jornal Virtual. Na sala de aula do quarto e do quinto ano do ensino fundamental, a professora pergunta: quem faz terapia? Metade dos alunos, por volta dos 10 anos, levantou a mão. A cena ocorrida na semana passada no Colégio Nossa Senhora do Morumbi ilustra o recente aumento na procura por atendimento psicológico infantil na capital. Segundo o levantamento da Veja São Paulo, realizado em 10 dos consultórios que mais atendem pessoas nessa faixa de idade, o número de pacientes abaixo dos 13 anos dobrou nos últimos 10 anos. Entre os menores até 3 anos, o índice triplicou. Vários motivos contribuíram para o fenômeno. Um deles é positivo. Procurar ajuda para resolver questões da mente deixou de ser um tabu. Os demais, no entanto, sugerem exagero dos pais na dose. De acordo com a psicopedagoga Ana Cássia Maturano, alguns pais reclamam até que o filho não quer tomar banho, quando isso é normal. As escolas também carregam uma culpa. Tipo clássico encaminhado pelo colégio é o bagunceiro inteligente que atrapalha a aula. Diz a psicanalista Miriam Ribeiro Silveira, vice-presidente do Departamento de Saúde Mental da Sociedade Paulista de Pediatria. Até a sociedade contemporânea entra na conta. Yves de la Taille, educadora aposentada da USP, critica. Hoje, timidez é tratada como fobia social, tristeza virou depressão e bagunça é hiperatividade. O incrível é que há motivações ainda mais prosaicas. Anderson Mariano, formado em psicomotricidade, especialista que ajudou pessoas com dificuldade de movimento e locomoção, tem um paciente de 9 anos que só vem à terapia porque as amigas fazem. Mas afinal, como funciona o atendimento infantil? Quem vai responder essa pergunta é a psicóloga especialista em psicologia infantil, Fernanda. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Camila. Há diversas diferenças entre atendimento infantil e atendimento adulto. Uma delas parece óbvia, mas é muito importante. É que a criança ela não vem sozinha até nós. Ela é acompanhada, seja pelos pais, pela avó ou até mesmo por um funcionário do governo. A entrevista começa com o responsável que a trouxe. Depois, nós fazemos outra entrevista com a criança, adaptando a linguagem dela. Nós avaliamos se a queixa da criança é a mesma que a queixa que o adulto a trouxe. E muitas vezes não é. Muitas vezes a criança não sabe por que ela está aqui. Muitas vezes a criança tem um motivo de sofrimento que os pais não identificaram. Muitas vezes os pais acham que a criança está sofrendo e a criança fala que ela não está. Tudo isso é avaliado, analisado e entrado em consideração para que se crie um caso. Outra diferença entre o atendimento infantil e adulto são as estratégias terapêuticas. A linguagem é totalmente adaptada para a criança. Muitas vezes nós utilizamos jogos, muitas vezes nós utilizamos diversos tipos de estratégias. Entre elas são testes psicológicos adaptados para as crianças, porque esses testes também existem para adultos. E falando em testes, agora a seguir nós teremos uma reportagem sobre testes psicológicos de QI. Um teste psicológico é um instrumento padronizado que busca fornecer amostras do comportamento ou de funções cognitivas, com o objetivo de descrever e ou mensurar processos psicológicos em áreas como emoção, cognição, motivação, personalidade, memória, percepção, entre outros. Eles surgiram em 1880 através do biólogo inglês Francis Galton, que buscava avaliar as aptidões humanas por meio da medida sensorial, através da capacidade de discriminação do tato e dos sons. O primeiro teste que buscava avaliar QI surgiu em 1905 por meio do psicólogo francês Alfred Binet, em parceria com o colega Theodore Simon, a partir da medição de habilidades como compreensão, razão e julgamento. Seu teste serviu de base para o teste de inteligência mais comum usado hoje em dia, o Stanford Binet. A ideia de avaliar a inteligência em crianças e adolescentes veio com a industrialização e a necessidade de avaliar quais crianças seriam
as trabalhadoras ideais e quais seriam os soldados ideais. Com o passar dos anos, o mundo foi se transformando, as pessoas foram ganhando mais liberdade e foram aparecendo mais oportunidades na vida, além de trabalhador e soldado. Além da própria ideia de inteligência ter sido transformada, passando de fator de inteligência geral para a teoria das inteligências múltiplas. Com todas essas informações, podemos afirmar que ainda faz sentido aplicá-las atualmente? De certa forma, sim. Nós temos diversos testes regulamentados e credenciados pelo Conselho de Psicologia, como o Stanford Binet, as escalas de Wechsler. Estes testes eles são renovados de tempos em tempos para que eles mantenham sua validade, onde eles avaliam se eles ainda são úteis de acordo com todo o contexto social, que a sociedade vai mudando mesmo. Além disso, nós temos que levar em conta que eles são apenas instrumentos auxiliares para a avaliação psicológica. Eles não são um ponto-chave, eles são um ponto auxiliar. Mas nós temos entrevistas, nós temos a própria terapia, tudo isso é apenas uma coleta de informações. Eles não são um diagnóstico final, o resultado deles. E eles têm uma relevância social muito importante, porque a partir do diagnóstico que é fechado, que eles auxiliam, seja esse diagnóstico de um problema, uma dificuldade de aprendizado, ou até mesmo uma alta habilidade cognitiva, a partir desse diagnóstico nós podemos desenvolver melhores táticas de ensino, podemos conversar com professores, conversar com os pais e auxiliar essa criança, esse adolescente e melhorar a qualidade de vida, que é a função do psicólogo. Porém, há alguns pontos negativos. Eles não avaliam todos os tipos de inteligência. A maioria desses testes avaliam principalmente a inteligência lógico-matemática e a inteligência linguística. Eles são mais ou menos um indicativo de inteligência avaliada na escola, principalmente aquelas escolas mais no estilo do século passado, porque hoje a gente tem as metodologias ativas das escolas. E, além disso, eles podem estratificar as pessoas por raça, gênero, classe social, em alguns casos até por cultura. Pessoas com baixa escolaridade, que nunca estudaram matemática, que não sabem ler, não vão conseguir realizar esse teste com a mesma precisão de uma pessoa com alta escolaridade.